Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai aprender, o que são as assemblies, o que são essas coisinhas com esse nome estranho, de assembly. Bom, nossa assembly nada mais, nada menos que é as nossas seções tipos, tá? É o nosso gabarito também, assim podemos chamar. Muita gente chama de gabarito, tá certo? E onde fica essas assemblies, essas seções tipos? Ela fica aqui, ó, nesse ponto. Eu passo para você criar, uma assembly. Você vem aqui, ó, create assembly, tá? E que você dá um nome para ela. Por exemplo, ruas principais. Aqui você tem o estilo dela, o tipo dela aqui, ó. Vou colocar aqui undivided crowned road, tá? Que é dividida, não é dividida com canteiro, essas coisas, mas ela é coroada no meio, caindo uma porcentagem para cada lado. Aqui é o estilo dela, tá? A gente não muda muita coisa nisso aqui, não influencia em nada, praticamente. E aqui são os codes. Os codes são os estilos, Nesse caso aqui são os estilos, tá? Que vai aparecer no meu corredor e a gente vai entender mais para frente o que são esses codes. Quando eu clico em OK, ele pede para selecionar um local, para colocar essa assembly. Coloca ela aqui, ele já dá automaticamente um zoom, nessa assembly. E a assembly, basicamente, ela é uma seção, ela é um gabarito que vai dizer como que vai ficar a sua configuração, de rua, sua configuração de pista, na visão transversal dela, Então aqui a gente tem a visão longitudinal, onde a gente tem um traçado e onde a gente tem um grade atribuído a esse traçado, que são os nossos perfis aqui longitudinais, tá certo? E a seção tipo, ela vai dar a configuração para a gente ver, como que vai se comportar a minha rua na minha visão transversal. Então ela vai ser basicamente isso aqui, ó, tá? Vai ser um corte, transversal aqui, que vai dizer como é que minha rua vai se comportar nessa visão aqui transversal. Então, como que funciona, isso? Ele reconhece, esse traçado e tal, é tudo interligado, aquele grade, tá? Que a gente tem ali. Então, essa assembly ela vai ficar ligada a esse grade e ligada ao meu traçado e, consequentemente, a gente vai conseguir, agregar aí um corredor, criar um corredor. Esse corredor é como se fosse a peça-chave aí do meu projeto de terraplanagem de ruas, principalmente, ou de rodovias, Ele vai aplicar, esse grade em cima daquele traçado, utilizando também uma seção transversal, tá certo? Então ela vai ficar mais ou menos assim, algo do tipo, nessa configuração assim, vai ser minha assembly. Então aqui eu vou ter a rua, com caimento para cada lado. Aqui eu vou ter um taludezinho, que pode ser para cima assim ou pode ser para baixo, tá certo? Então, basicamente uma seção tipo de uma rua é isso aqui, tá? De forma grotesca, E aí a gente vai agregar mais coisas, a gente vai agregar um meio fio aqui, a gente vai agregar uma calçada, de cada lado. Você pode agregar várias opções aí, E a gente vai ver nas próximas aulas que a gente tem muitas opções de criação de sub-assemblies, que são, os componentes, tá? São esses componentes aqui, ó, que fica nessa opçãozinha aqui de Tool Palettes, tá? E aqui nessas componentes a gente tem vários tipos, de sub-assemblies, tá? De objetos que a gente cria, que a gente pode criar também, mas que a gente utiliza, ele ligado a essa assembly aqui, que é como se fosse o eixo, do meu traçado. É isso aqui que vai passar no eixo do meu traçado, na maioria das vezes, tá? Então, ele vai ter essas subassemblies que a gente vai ver como configura, e aí a gente vai ligar essas subassemblies aqui na minha assembly principal, que é na minha seção tipo, e aí isso vai tornar, uma seção tipo, um gabarito, onde a gente vai aplicar isso a um perfil, que está associado a um traçado, que a gente criou através de um traçado. Isso vai gerar o nosso corredor. E o nosso corredor vai possibilitar, a criação aí do nosso projeto de terraplanagem, para possibilitar a criação, dos meus cálculos de volumes, os quantitativos do meu projeto. Então, resumindo,
a minha assembly, que é essa peça aqui, ela é a peça-chave, né? Ela é o meio, né? O eixo da minha seção tipo, tá? Não importa se você vai ter componente só de um lado, não importa se você vai ter componente só do outro lado, se vai ter dos dois, para cima, para baixo, tá? Isso aqui vai ser a peça onde a gente vai ligar os nossos subcomponentes, tá? As nossas submontagens, né? Que é a nossa assembly, né? Você trazendo ela aí para nossa tradução aí, a gente chama de montagem, tá? Então, essa peça aqui é a que chama assembly. Na próxima aula, a gente vai aprender, né, a adicionar, a manusear nessa tool palettes aqui, que é a nossa ferramenta aqui, na nossa paleta aqui de objetos, de subcomponentes, né, de submontagens para adicionar aqui. E aí a gente vai criar, né, as nossas subassemblies que vão ser responsáveis, né, por a gente aplicá-la aqui no nosso projeto para começar, né, os nossos projetos de terraplanagem, tá certo? Então, por que o projeto, né, o projeto geométrico, ele abrange a parte da assembly do gabarito aqui? Por quê? Quando você vai definir a geometria horizontal de um elemento, né, de uma rua, de um talude ou algo do tipo, de um canal, você vai ter que definir para o seu cliente, né, os seus traçados, tá? O seu grade, que no caso o traçado é o que vai compor a geometria horizontal, então tem todos esses elementos aqui, os dados deles são muito importantes. Eu vou ter o meu traçado vertical, que é o meu grade, tá? E aí ele vai vir com os dados, tudo certinho, num perfil e tudo mais. E aí você vai ter uma seção transversal, que vai compor essa parte do projeto geométrico. Tá certo? Então, até a parte de composição de assemblies, de subassemblies, né, de seção tipo, porque para o seu cliente você não vai informar o que ali é um assembly, você vai informar que isso é a sua seção tipo de terraplanagem, a sua seção tipo de projeto, o seu gabarito de projeto. Então, ele é um componente sim do projeto geométrico, e a partir do momento que você configurou tudo, que você parte, né, para a criação do escorredor, aí já é o próximo, né, o próximo passo, que aí já é a terraplanagem em si. Então, desde a criação da assembly, a definição da geometria dessa assembly, ainda está no projeto geométrico. Então, a gente vai definimos aqui o conceito dessa assembly, né? Na próxima aula a gente vai entender com mais clareza isso aqui, porque a gente vai adicionar os elementos aqui e vai ver como que isso funciona na prática, né? Que é muito complicado eu falar aqui sem mostrar, tá certo? E aí, então, eu te espero na próxima aula para a gente continuar o nosso bate-papo aqui sobre seções tipos. Um abraço.